Samuel Santos, eu tenho 18 anos de idade e faço parte da Força Jovem Universal e vim contar para vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha história. Bom, muitos dizem que eu nasci num berço de ouro, né? Porque quando eu nasci na igreja, Mas ao decorrer do tempo, o tempo foi passando, me surgiu um desejo de conhecer o mundo, conhecer os prazeres deste mundo, o que eles nos oferecem. E tudo começou na escola. Na escola era onde mais eu era influenciado, porque os jovens que estavam ali, eles faziam certas coisas, eu via eles felizes, eu falava, pô, o cara tá feliz, eu acho que eu vou experimentar isso aí. E eu começava a experimentar, começava a colar com eles, como a gente falava na época, né? E foi aí que começou a minha destruição. E além disso, eu era um jovem muito estressado, sabe? Eu era muito nervoso. Então não poderiam falar nada pra mim, que já ficava nervoso, começava a xingar. E muitas das vezes quem sofria isso era a minha família, até mesmo os meus pais. Quando eles falavam algo que eu não gostava, eu começava a discutir, batia de frente. Não existia aquele respeito, né, de filho para com os pais. E na escola, na rua, eu cheguei a arrumar muitas confusões, pelaquela minha fama de marrento. Eu era folgado, a pessoa na rua me olhava, às vezes não era nem com maldade, mas eu já via maldade, começava a olhar e fazia de tudo pra quê? Pra arrumar uma briga, pra arrumar uma confusão, porque esse era meu prazer. Esse era meu prazer, eu achava bonito, eu achava legal bater em alguém, eu achava legal arrumar confusão. Eu quase cheguei a me envolver com coisas erradas assim, de me envolver mesmo, de ficar lá, mas não aconteceu isso, mas eu conquistei muitos bens no mundo, né? Mas era aquilo, o diabo me dava aquilo para mim poder o quê? Permanecer, porque uma coisa que eu visava muito no mundo era dinheiro. Então quanto mais dinheiro eu tinha, melhor eu ficava. Cheguei a ter que fazer algumas coisas erradas e o diabo me dava. O diabo colocava na minha mão para poder me prender, porque ele sabia que aquilo ali era meu foco. E eu posso dizer que eu era um jovem dependente. Um jovem dependente de prazeres momentâneos para ser feliz. Então eu buscava no mundo esses prazeres, porque eu era dependente daquilo. Se eu não fizesse aquilo, eu não ficava bem, eu ficava triste. Então se eu não frequentasse uma balada, eu ficava mal, eu me sentia mal. Eu não aceitava não ir para uma balada. Toda vez que me faziam um convite, vamos para a balada, eu não conseguia falar não. Eu não aceitava, porque é aquilo que era a minha alegria. Então eu frequentava muitas baladas, cheguei a beber bastante também, e eu era dependente disso tudo. E então eu parei para pensar assim, não era justo os meus pais ficarem com esse sofrimento. E eu falava, pô, não é justo isso, não é justo mesmo, eu não aceito ficar assim não. E foi então que eu ouvi uma voz dizendo, sai de casa, porque eu pensei comigo, iria ser até um alívio para meus pais, porque eu não ia fazer mais eles sofrerem, né? Então eu briguei com meus pais, briguei com a minha mãe, com meu pai e saí de casa. Eu lembro que quando eu saí, eu fui para casa de um colega e a gente foi para uma balada, foi para uma festa que tava tendo. Isso foi num sábado. Aí eu fui pra balada, curti e tal, bebi, né? Me envolvi com muitas mulheres. Na hora da madrugada que eu parei assim, comecei a pensar, pô, como será que estão meus pais, né? Porque eu desliguei o telefone, saí brigado com eles e eu não queria aquilo. Dentro de mim, sabe, batia aquela tristeza. E aí, então eu parei de curtir a festa. Aí quando foi no domingo de manhã eu cheguei na igreja. Meus pais estavam lá com os olhos inchados, né, porque não dormiram à noite, pensando em mim, orando por mim, para Deus me guardar. E foi aí que começou a revolta dentro de mim. Eu falei, não, eu não quero mais essa vida para mim. E aí eu comecei a participar do Força Jovem. Muitas vezes me fizeram um convite, mas eu nunca aceitava, porque eu falava, não, para, meu, vou ficar sendo jovem dentro da igreja, vale ressaltar isso. E eu falava, não vou não, porque esse jovem é tudo careta. E hoje eu tô pagando com a minha língua. Então, comecei a participar do Força Jovem. E aí eu comecei a sentir uma paz. Mas não era uma paz momentânea. Não era um prazer momentâneo. Era um prazer assim que ficava, né? Eu
tava na igreja, buscava, chegava em casa, tava bem, ia pra escola, tava bem. E eu falei, então eu acho que eu achei o que eu queria. Acho que eu vou conseguir preencher esse vazio. Então eu comecei a me dedicar, sabe? Me dediquei de verdade. Todos viam o meu esforço, o que eu fazia pela Força Jovem. Comecei a frequentar todas as vigílias que tinha, eu ia. Foi aí que eu comecei a desenvolver mais a minha fé. E eu dei a condição para Deus habitar dentro do meu coração. E foi aí que eu mudei. Fui batizado com o Espírito Santo. E hoje eu sou um obreiro. Hoje eu sou feliz, sabe? Eu poderia ter vergonha de dizer o meu passado, de dizer a minha história, mas eu não tenho. Porque eu sei que através desse testemunho que eu tô dando agora, você pode ser salvo. Você que está assistindo aí agora. Às vezes você pode se identificar com a minha história e pode ser salvo. Entendeu? Mas o que basta é você ter uma fé. É você dizer, chega, basta. Foi o que eu fiz. Eu não aceitava mais. Porque tudo que a gente quer, a gente consegue. Se você quer mudar, você pode. Então você está esperando o quê? Venha com a gente. Venha dar condição para Deus mudar a sua vida, porque Ele pode. Se Ele mudou a minha, Ele pode mudar a sua. Se eu estou aqui hoje, foi porque alguém acreditou em mim. E eu, Samuel, acredito em você. A Força Jovem acredita em você.